Boa tarde, meus amigos, um ótimo sábado a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Mas iniciemos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Estamos no finzinho do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. É um capítulo longo, porém que traz aquelas preces ensinadas ali, deixadas a nós, para que no momento em que não saibamos direito como falar com Deus, possamos recorrer ao Evangelho e procurarmos nas últimas páginas que tem prece para todas as situações e para que saibamos que Deus jamais deixa ao relento o filho que lhe pede auxílio. Se o auxílio não for o alívio imediato daquela dor por que se passa, o auxílio será no entendimento que teremos em relação à dor, será na resignação e na compreensão dos porquês de tudo que acontece, né? Então, hoje nós estamos aqui no item 81, prece pelos obsediados. É um item que vamos ter muito o que falar, porque aqui nós vamos relembrar sobre obsessão, subjugação, fascinação e como é fácil nos deixarmos levar e cairmos nessas situações, porque nós ainda temos essa afinidade. Então vamos lá? Instrução preliminar. A obsessão é a ação continuada de que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores que se percebam, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Ela obstrui todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, isto é, da escrita, ela se traduz pela teimosia de um espírito em se manifestar, não permitindo que outros se manifestem. Então vamos falar um pouquinho desse trechinho que vimos até aqui. Então ali na primeira frase nós vemos que a obsessão é a ação continuada que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. É quando um espírito, ele persiste na perseguição, persiste em prejudicar, em maltratar aquele encarnado por vingança. Aqui estamos falando no caso de encarnado. Por algo que geralmente aconteceu em vidas passadas. Aí o obsessor quer vingar-se. E ambos precisam de ajuda, o obsessor e o encarnado. Os dois precisam, porque o obsessor, ele é um irmão também, e ele acha que está certo ali naquela busca de justiça por ele próprio. E a lei de Deus é justa, Deus é misericordioso. E se está acontecendo isso, é porque foi permitido. Por maior que seja o sofrimento daquele que está passando, devemos lembrar que aqui em nosso planeta ainda existe o mal, a dor, mas não existe vítima, né? Nós não somos vítimas. Se eu passo por algum problema, alguma coisa tem a ver com isso. E no caso dos médiuns, o obsessor o envolve e
por vezes, se esse médium não for ali se modificando, se burilando, ele acaba chegando no estágio da fascinação e se deixa envolver, e ao invés de estar trabalhando para o bem, para os ensinos de Cristo, ele acaba deixando o orgulho e a vaidade prevalecer e trabalhando para um obsessor. Vamos continuar lendo, que nós vamos ver sobre isso no decorrer da leitura. Ao redor da terra há grande quantidade de maus espíritos, devido à inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação maléfica faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo na terra. Ou seja, aqui ainda é um planeta onde o mal domina, e assim sendo, a maioria dos espíritos encarnados aqui e os desencarnados que estão por aqui tem a inclinação para o mal. São poucos aqueles espíritos que já estão vivendo e agindo no bem aqui no nosso planeta Terra, que está aí agora numa fase de regeneração, né? São poucos esses que já estão tendo uma outra visão para um caminho melhor. E agora nós estamos aí nessa pandemia, né? E assim, essa pandemia, ela está ali nos sacudindo, nos abalando, nos cutucando, como a historinha lá da ovelhinha. Está nos cutucando. E Deus nos colocando nos ombros ali para ver se nós conseguimos perceber que Ele ali é o nosso pastor, que nós devemos segui-lo e praticar o bem. E se a cura não se dá aqui, o encarnado está ali, né? Em processo de aprendizagem. E com essa situação pela qual estamos passando, está tendo um abalo nas estruturas com essa pandemia, mas eu estou dizendo isso para quê? Para se assustarem? Não, jamais, porque nós já estamos aqui e temos que dar graças a Deus por estarmos aqui nessa época. Pedimos por isso. Mas estamos ali nos abalando, as estruturas gerais, as estruturas físicas, do corpo físico com essa pandemia estão sendo abaladas. As psicológicas, emocionais, nem se fale. Como mexeu? Desde dos mais idosos, que tiveram que ficar longe dos seus, o Bisa, que a gente vai lá de vez em quando e não podemos estar pertinho ali com seus 85 anos, mas que a gente toma todos os cuidados para poder ainda manter esse contato, porque existe esse abalo na estrutura emocional. Nossa, que ficamos longe dele. Estruturas sociais, a sociedade, olha a mudança. E outras tantas, do planeta todo, porque não é só aqui no Brasil, é o planeta todo que está passando por isso. Então, é ali uma cutucadinha para que aprendamos a ver direito o que estamos fazendo. Agora, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo numa fase em que já está praticamente tudo liberado. A única coisa que se preserva é o uso da máscara. Mas quantos de nós já estamos abandonando os cuidados básicos que devemos ter? Ou por cansaço, ou porque a gente já está, ai meu Deus, estou muito preso, estou sozinho. E deixamos de pensar nas consequências. Nas consequências atuais que podemos ter ainda aqui, agora, daqui a pouco, nas futuras e nas consequências que podemos causar com isso. E por que eu estou dizendo tudo isso nesse capítulo de Obsediados? Porque nós nos deixamos levar e porque nós estamos num planeta
onde a maldade ainda persiste. Temos que passar por isso. E essa pandemia veio para chacoalhar tudo e todos, para ver se no saculejo ali a gente encontra se encaixando e achando ali, né, os melhores lados que possamos ter. Aqueles que passaram pela doença, né? Imagina, as famílias amedrontadas por aqueles que amam e que também pegou essa Covid, o medo de cada um em pegar e principalmente ser entubado. Medo das sequelas, a dor de perder os entes queridos, ali no comecinho sem nem poder se despedir, né, quando isso tudo começou. É assim, acorda filho, acorda filha, filhos amados, acordem. É como se o pastor estivesse nos cutucando ali com aquela varinha para que acordássemos, para que acordemos melhor, acordemos agora e já, para que vejamos o que estamos fazendo com o nosso planeta inteiro. Por quê? Porque eu não vivo sozinha numa ilha. Mesmo a ilha faz parte do planeta. Nós somos um conjunto das criações de Deus e todos se interdependem. Os minerais, a planta, um com o outro, os animais. E com a dor dessa passagem pandêmica aí, o mínimo esperado é que aprendamos a amar incondicionalmente. Que vejamos no outro aquele irmão amado, independente de ser meu irmão de sangue. É um treino para a ajuda mútua de todos para todos. Todos para todos. Para com o nosso planeta também, que é um ser vivo, que é a habitação desse número incontáveis de espécies e que muitas até hoje ainda não tivemos condições de descobri-las, que estão aí. Então é preciso que tenhamos esse cuidado, que não nos deixemos levar por aqueles irmãozinhos menos esclarecidos e que querem nos pegar desprevenidos naquele momento de cansaço, naquele momento de dizer, ai meu Deus, tanto sofrimento, sabe aquela lamentação, sintonia, atrai. Aí esses espíritos menos esclarecidos vêm e ficam junto de nós nos alimentando. E o que acontece? Nos deixamos obsediar, nos deixamos levar. Então, essa situação, temos que ficar atentos, muito atentos. E por que essa atenção? Porque se baixarmos a nossa vibração interior, nós vamos acabar ajudando a propagar essa pandemia que está aí. Por quê? Vai baixar o sistema imunológico, vou ficar triste, vou chamar para junto de mim, ficar abraçadinha ali com os meus obsessores todos que vão dizer, tá vendo, Silvia, vale a pena mais viver não, que tal? Dar adeus a tudo, abrevia a sua estadia aí. Então, olha o cuidado que temos que ter, muito cuidado, orar, vigiar e aprender, porque enquanto não mudarmos nossas atitudes e pensamentos, enquanto não mudarmos nossa forma de viver, nós vamos ser sacudidos e sacudidos. Olha, meus amigos, enquanto eu estou fazendo essa gravação aqui, eu dei uma pausa aqui no gravador e alguém buzinou aqui em frente de minha casa, era a entrega de livros. E aí eu me senti exatamente na situação do que eu estou falando. É como se eu estivesse sendo observada, eu sempre faço isso, mas hoje foi mais profundo. E então, aí eu fui lá, botei minha máscara, recebi de longe o entregador, peguei a caixa com os livros da minha filha,
voltei aqui para o ateliê, que eu faço as gravações aqui, onde há o estudo de segunda-feira. Peguei o álcool que já fica ali, esborrifei na caixa, esborrifei na mão e voltei a sentar. E aí veio assim: explique que isso aconteceu nesse ínterim, para que as pessoas saibam, não a Silvia faz tudo direitinho, mas o quanto é necessário continuar se cuidando e fazendo tudo como aprendemos lá no início, porque senão vamos ser sacudidos e sacudidos muitas e muitas vezes. E não é isso que vai fazer com que eu não seja ali sacudida, mas é isso que vai me fazer sentir-me mais tranquila sabendo que estou fazendo a minha parte. E nós devemos usar, toda a situação pela qual passamos a nosso favor, de aprendizado mesmo. Aprendizado. Analisar cada situação, vigiar os pensamentos e sentimentos. Buscar ver dentro de nós aquilo que ainda necessitamos mudar e melhorar, para que possamos ser dignos, desse aprendizado todos. Vamos continuar nossa leitura, A obsessão, como as doenças e como todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou expiação e aceita como tal. É isso, nós estamos passando pela situação da pandemia, é assim que devemos ver. Da mesma forma que as doenças são resultado das nossas imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às más influências exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. A causa física se opõe a uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir contra a obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí, para o obsediado, a necessidade de trabalhar a sua própria melhoria, o que muitas vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque o paciente perde por vezes a vontade do livre-arbítrio. Nesse trechinho desse parágrafo, ele fala da causa física, que é necessária a força física, e da causa moral, que é necessária a força moral. E para o corpo físico, aumenta-se a imunidade, e para o moral tem que se melhorar e fortificar a alma, Então, vamos ver o que é isso. Quando nos cuidamos com a máscara, álcool gel, lavamos as mãos, estamos cuidando para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência do ser vivo que somos. Estamos buscando sobreviver. Assim também com o lado moral. Nós temos que buscar ali que estejamos bem, que aprendamos a nos melhorar moralmente. Aí, do lado moral, nós vemos que os irmãos desencarnados que estão à nossa volta, nos obsediando, eles não conseguem colocar em nós aquilo para o que não damos abertura. Se eles conseguem nos atingir, é porque nós estamos abertos a tal pensamento, a tal situação. E aí eles vão nos alimentando, vão colocando aquilo que já temos ali a tendência a ter, e eles vão, como o fermento do bolo que a gente põe na massa e vai aumentando. E vão se aproveitando das dificuldades morais que nós já temos para infiltrarem o que acham que fazem jus, aquilo que eles acham que é de direito deles. E quando oramos, fazendo o evangelho no lar, estudamos, além de nos modificarmos, vamos também fazendo com que esses irmãozinhos
menos esclarecidos e nos acompanham estejam ouvindo, pois estão juntinho de nós. É uma forma deles avançarem, de passarem também por esse processo. Agora, se eles não quiserem ouvir ali o Evangelho no lar, nem as nossas preces, o que eles vão fazer? Vão nos abandonar, vão sair, vão embora, se afastam. Então, é sempre positivo o resultado da reforma íntima. E vemos ali no finalzinho desse parágrafo que se tivermos a vontade verdadeira, nós vamos conseguir nos livrar desse obsessor, nos livrar no sentido de estou me melhorando, então eu vou conseguir fazer com que ele não se sintonize mais comigo, ou com que ele aprenda com a minha mudança. Eu me modifiquei, se eu maltratei a esse irmão e a outros, agora eu estou auxiliando, muitas vezes auxiliando os que são queridos dele. E quando ele percebe isso, eles nos deixam e aprendem, e melhoram, e evoluem juntamente conosco, né? Então, a gente não pode deixar de lembrar que eles nos ajudam a crescer. Porque muitas vezes, quando nós chegamos a buscar uma orientação, uma religiosidade, seja ela qual for, o espiritismo que nos ensina tanto, e começamos a aprender, é porque geralmente pela dor, poucos chegam pelo amor. E aí eles fazem com que saiamos daquela situação de estagnação, de ficarmos parados e esperando o mundo acontecer, né? A gente faz parte da ação e a gente busca não só melhorar o outro que está ao lado, que a gente aprendeu que não é assim que funciona, mas aprendemos que devemos nos melhorar para que possamos melhorar o próximo, melhorar o planeta, melhorar a sintonia daqueles desencarnados que estão à nossa volta. É isso, meus amigos, esse item é bem compridinho, nós vamos continuar no próximo sábado, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a semana de cada um de vocês. Até mais. Uma boa tarde a todos, que Jesus esteja com cada um. Vamos ao Livro dos Espíritos, capítulo 4, estamos no livro 2º, capítulo 4, Vida Espírita. Item 3, Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Pergunta 244. Os espíritos veem a Deus? Somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, recebe uma intuição, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. Vós mesmos tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas para fazerdes ou não alguma coisa. O mesmo acontece conosco, mas em grau superior, pois compreendes que, sendo mais sutil do que a vossa, a essência dos espíritos, podemos receber mais facilmente as advertências divinas. 244b. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos?
não vem diretamente de Deus, pois para comunicar-se com Ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e instrução. 245. A vista dos espíritos é circunscrita, como nos seres corpóreos? Não, é uma faculdade geral. Os espíritos, na 246, os espíritos precisam de luz para ver? Vêm pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. 247. Os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e noutro hemisfério do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Vamos a uma nota de Kardec e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olha a nota de Kardec. A faculdade de ver dos espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser como a luz num corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que assim deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz, e sem luz ele fica na obscuridade. Nos espíritos, a faculdade de ver é um atributo próprio, que independe de qualquer agente exterior. A vista não precisa da luz. Então, até aqui, através das perguntas de Kardec, a espiritualidade superior nos esclarece que os espíritos, quando estão desembaraçados do corpo, desencarnados, têm uma percepção muito maior do que aqueles que estão no corpo. Então, se pergunta desde do começo se eles veem a Deus, né? Se eles conseguem estar em vários lugares ao mesmo tempo e ver esses lugares. Então, a espiritualidade superior vem nos esclarecer que isso vai depender da pureza do espírito. Há espíritos de uma pureza já e de uma evolução tão grande que conseguem ver e estar em vários lugares, vários pontos, por exemplo, do nosso planeta, porque eles irradiam como se fosse o Sol. Agora, muitos espíritos, pela sua dificuldade e impureza, não conseguem ter percepções dessa forma, tão extensas assim. Mas, via de regra, quando o espírito está desembaraçado do corpo físico, a percepção se amplia. Então, o espírito não precisa da vista, do olho, para enxergar o que está ali à sua frente. Nós ainda precisamos de luz, porque senão não conseguimos enxergar. Mas o espírito não precisa de luz, como está aqui. Continuando, 248. O espírito vê as coisas distintamente como nós? Mais distintamente, porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. 249. O espírito percebe os sons?
Sim, e percebe até mesmo os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. 249A. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, elas se manifestam pelos meios orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Então vejam aqui que vem ainda consolidar o ensinamento anterior, dizendo que os espíritos têm uma capacidade, uma percepção muito maiores fora, desprendidos do corpo físico. Quando um espírito está lá na erraticidade com essas percepções todas ampliadas, quando encarna e vai para um corpo físico, essas percepções vão estar mais circunscritas, mais obtusas, e cada percepção vai ser ali realizada através do órgão do corpo que ele vai receber. Então, ele vai ver através daquele olho do corpo, ele vai ouvir através do aparelho auditivo desse corpo, vai falar através do aparelho fonador e assim vai. Se o corpo tem algum problema em algum aparelho, ele vai ficar sem a percepção que já é restrita no corpo, já vai ter deficiências, não é? Mas o espírito desprendido do corpo não tem essas algemas carnais aí, né? Não depende disso. Muito interessante. Então vamos dar continuidade aqui. Vamos ver. 250. Sendo as percepções atributo do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral e sobretudo para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e veem, frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Então vejam que os espíritos superiores têm condições muito maiores do que os espíritos inferiores, que não podem ter toda a capacidade que um superior tem. 251. Os espíritos são sensíveis à música? Trata-se da vossa música? O que é ela perante a música celeste? Essa harmonia da qual ninguém na terra pode ter ideia? Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque não estão ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas, muitos desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? As belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estamos longe de as conhecer. Sim, são sensíveis a elas segundo as suas aptidões para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados há belezas de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Eles os conhecem, porque os sofreram, mas não os experimentam como vós, porque são espíritos. 254.
Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso. Não podem sentir a fadiga como a entendeis, e, portanto, não necessitam do repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Mas o espírito repousa no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objetivo determinado. Este é um verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao repouso do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. Então aqui também uma resposta bastante interessante que vai ali esclarecer que essa questão do sofrimento, do cansaço, que os espíritos até podem perceber, sentir, vai de acordo ali com a condição desse espírito também. Um espírito que seja superior, ele não vai sentir o cansaço, ele não vai ter essas necessidades e esse sofrimento que parecido aqui com o nosso da carne. Mas quando o espírito ele tem dificuldade, ele sente uma espécie de fadiga mesmo ou de sofrimento, mas isso em razão da inferioridade moral que ele se encontra. Então, por isso que todos nós que somos espíritos, mas estamos encarnados, precisamos fazer a nossa reforma íntima, melhorar moralmente, porque senão, quando voltarmos, retornarmos ao plano espiritual, que é a nossa casa primeira, quando deixarmos o corpo que as provas acabaram, se não estivermos bem, vamos levar essas sensações de sofrimento, de fadiga, de cansaço, não é? Então, para termos uma boa morte, precisamos ter uma boa vida, uma vida de bem. Olha lá, Kardec continua perguntando na 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. 256. Como alguns espíritos se queixam de frio ou calor? Lembrança do que sofreram durante a vida e algumas vezes tão penosa como a própria realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda se pensa estar com ela. Então, muito interessante essas respostas aqui da espiritualidade sobre esse tema. E para finalizar o estudo de hoje, eu vou pegar só um trechinho do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Vamos para a segunda parte, capítulo 1, A Transição. E aqui ele vai falar um pouquinho da situação dos espíritos aqui. Então vamos lá. Nós vamos ler o item 13, 14 e 15 para finalizar o estudo de hoje. Então vamos lá, o 13. A situação do espírito no momento da morte pode se resumir assim, 2 pontos. O espírito sofre tanto mais quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza do desprendimento depende do grau de desenvolvimento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é apenas um sono passageiro, sem nenhum sofrimento,
e o seu despertar é cheio de suavidade. 14. Para que a gente se esforce pela própria purificação, reprimindo as más tendências e vencendo as paixões, é necessário conhecer as vantagens do futuro. Para se identificar com a vida futura, desejando-a e preferindo-a à vida terrena, não basta acreditar que ela existe, mas é preciso compreendê-la. E para tudo isso, é necessário apresentá-la sob um aspecto satisfatório para a razão, de pleno acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é a que exerce a respeito a mais poderosa influência, graças à fé inabalável que proporciona. O espírita sério não se contenta em crer. Ele crê porque compreende e só pode compreender recorrendo ao pensamento, ao raciocínio. A vida futura é então uma realidade que se desenrola incessantemente aos seus olhos. Ele a vê e toca, por assim dizer, a todos os instantes. A dúvida não pode penetrar na sua mente. A vida corpórea, demasiado limitada, se apaga para ele ante a vida espiritual que se apresenta como verdadeira vida. É essa a razão da pouca importância que dá aos incidentes do caminho e de enfrentar com resignação todas as vicissitudes, compreendendo as suas causas e a sua utilidade. As relações diretas que mantém com o mundo invisível elevam-lhe a alma. As ligações fluídicas que o ligam à matéria se enfraquecem, e é assim que vai se operando o desligamento parcial, que facilita sua passagem desta vida para outra. A perturbação, que é inseparável da transição, torna-se curta, de curta duração, porque, tão pronto atravessou a fronteira, logo se reconhece, nada lhe é estranho, e ele compreende a sua nova situação. 15. O Espiritismo não é certamente indispensável para se chegar a esse resultado, nem tem a pretensão de ser o único a assegurar a salvação da alma, mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona, pelos sentimentos que inspira e pelas disposições que dá ao espírito, fazendo-o compreender a necessidade de melhorar-se. Além disso, dá a cada um os meios de facilitar o desprendimento alheio na hora da partida e os meios de abreviar o tempo de perturbação através da prece e da evocação. Por meio da prece sincera, que é uma forma de magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Por uma evocação dirigida com conhecimento e prudência, através de palavras de benevolência e encorajamento, tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra e consegue-se ajudá-lo a compreender mais rapidamente o que se passa. Se for um espírito sofredor, provoca-se o arrependimento, que é o único meio de abreviar os seus sofrimentos. Então, esse trechinho aqui último, desse capítulo 1, a transição do livro Céu e Inferno, vem nos esclarecer que, como espíritas que somos, buscando os conceitos que foram codificados ali por Allan Kardec, através de todos os livros da codificação, nós vamos compreendendo e tendo mais condições de cuidar bem da nossa vida no corpo, procurando fazer o melhor, procurando fazer a nossa reforma íntima. A hora que a gente notar que a gente está muito egoísta, orgulhoso, vaidoso e ficando muito sofrida a vida por causa disso, aí a gente se apega, se inclina, aprende os ensinamentos de Jesus,
que pedem para nós que sejamos humildes, que sejamos benevolentes, que perdoemos ao outro e a nós mesmos, que todos estamos num processo de progresso, ombro a ombro, né? Então nós vamos ter um fardo mais leve, vamos ter uma confiança maior em Deus e na vida futura. Mas a gente só vai ter uma vida futura quando desprendermos do corpo, uma boa vida futura, se no corpo, se todo o nosso trabalho enquanto estivermos encarnados for a melhor forma de honrarmos a Deus, fazendo o bem, nos corrigindo dos nossos erros, reconhecendo as nossas imperfeições e trabalhando por nos melhorar. E nós espíritas temos os ensinamentos do Evangelho, que cuida da nossa parte moral, não é? Do Livro dos Espíritos, que fala sobre a conduta que a gente deve ter na vida. O Livro dos Médiuns, que nos ensina essas percepções todas que nós temos e como fazer bom uso dessas percepções da mediunidade. Esses são os livros, a Gênese, que vem nos contar sobre tudo, sobre a formação do nosso planeta e de todos nós. O Céu e Inferno, que fala de todas as situações que precisamos saber da justiça, né? Então tudo isso vai nos trazer uma confiança tão grande que as provas que vêm para a gente vai estar mais fortalecido e sabe que tudo passa. E a gente vai fazer um esforço de passar pelas provas com mais fé, com mais confiança. Bom, nós já passamos um pouquinho do tempo, então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, por todo o ensinamento e pedir que nos assista para que tenhamos uma vida cheia de vontade de fazer o bem e jamais deixar de valorizar a oportunidade da vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos irmãos. E não nos deixes cair em tentações, livrando-nos sempre de todo o mal. Boa tarde a todos, até o próximo encontro.